Resolução aqui de algumas questões da banca FADESP e vamos então à resolução da primeira questão. A primeira questão é a questão aí de regra de 3, que diz o seguinte: a distância em linha reta de Belém a Santa Cruz do Arari é 120 km e um avião com velocidade média de 480 km por hora faria esse percurso em 15 minutos. Esse mesmo avião, com a mesma velocidade média, realizaria uma viagem de 720 km em... Então, quer saber aqui em quanto tempo realizaria essa viagem. Então, aqui é uma questão de regra de 3, que diz o seguinte, que 120 km está para 15 minutos, assim como 720 km está para o que eu quero saber. Então, é a regra de 3, passamos o seguinte, 720 é igual a 15 sobre x. É uma regra de 3 simples porque a velocidade média em ambas as situações ela não vai variar, né? Ele diz aqui que com a mesma velocidade. Então, não vai variar, é a mesma. Então, é só uma simples regra de 3. Então, façamos aqui meio pelos extremos, multipliquemos temos aqui 120, x é igual a 720 vezes 15. Então, tenho x é igual a 720 vezes 15. O 120 ele vai para o outro lado dividindo, né? Então, corto aqui esse 0, 72 vezes 15, dividido para 12, dá igual a 90. Então, deu 90 o quê? 90 minutos. 90 minutos é o mesmo que 1h30. Portanto, o gabarito da questão, letra D de dado. E a próxima questão diz o seguinte: um motor de popa consome 1,5 litro de gasolina por milha náutica navegada. E em uma viagem de 30 milhas gastou 189 com esse combustível. Nesse caso, 1 litro de gasolina custou. Então, aqui outra questão de regra de 3, de proporcionalidade aí, né? Então, temos o seguinte, 1,5 litro. 1,5 litro de gasolina está para 1 milha náutica. E uma viagem, ele diz aqui, e uma viagem de 30 milhas gastou 189. Então, tenho aqui quantos litros foram gastos. Ok? Então, quando a gente fizer essa regrinha de 3, 1,5 sobre x, que é igual a 1 sobre 30, meio pelos extremos, x é igual a 1,5 vezes 30. Então, x é igual a 45. Olha, então vai ser gasto aqui 45 litros. Ele disse que foram gastos aqui R$ 189 com esse combustível. Olha, se foram gastos 189, é só pegarmos aqui 189 dividido para 45 litros. Eu acho o valor de cada litro, que deu igual a 4,20. Ok? Portanto, gabarito a letra B de bola. Passemos então à próxima questão. Questão de número 3, uma questão aqui da Prefeitura de Santa Cruz. Vamos lá, diz o seguinte: no banco de horas de uma secretaria municipal, Antônio tinha 38 horas e Rosângela tinha 26 horas. Após Antônio ceder horas suas para Rosângela, a única alternativa abaixo que poderia ser verdadeira seria... Eu considero essa questão como uma questão aí de raciocínio lógico. Diz o seguinte: Antônio, vou escrever aqui, Antônio tinha 38 horas. E Rosângela, vou chamar de R aqui, 26. Ele é a única alternativa abaixo que poderia ser verdadeira seria. Então ele diz aqui que Antônio cedeu aqui horas para Rosângela, né? Então sabemos o seguinte, sabemos já que Antônio
como ele cedeu, a quantidade de horas dele vai ficar menor que 38. E Rosângela, que tinha 26, como recebeu de Antônio, vai ficar Rosângela é maior que 26. Dessa forma, analisemos as alternativas. Ok, percebemos que Rosângela é maior que 26, não pode ser a letra C, porque aqui está dizendo que Rosângela é 25. Vamos riscar aqui a letra C. E Antônio é menor que 38 horas. Antônio menor que 38 horas. A letra A está dizendo que Antônio tem 40 horas, né? Ficou com 40 horas. Então está errada. Então tem duas alternativas, a letra B e a letra D agora. A letra B de bola está dizendo que Antônio ficaria com 28 horas e Rosângela 34. Ora, se Antônio ficou com 28 horas, então aqui 28 horas, significa que ele doou quanto? Foi tirado 10, né? Então, se ele tirou 10, Maria, consequentemente, aumentou 10. Rosângela. Então, tenho aqui 26 mais 10. 26 mais 10, que é igual a 36. Ora, a questão está me dizendo que é 34. Então, está errada. Porque Rosângela ficou com 36 horas. Então, o gabarito da questão é a letra D de dado. E vamos ver se confere. Olha, Antônio, 38, ele ficou com 25. Então, 38 menos 25, 38 menos 25, dá igual a 13, não é isso? Logo, Rosângela ficou com 26 mais 13, que é igual a 39. Então, tá certinho o gabarito. Letra D de dado. Próxima questão, então. Questão de número 4. Uma compra que ocorreu sem juros nem correções monetárias e foi paga com 25% de entrada e mais 4 parcelas mensais de 300. Ele quer saber quanto custou essa compra, sendo que teve 25% de entrada e 4 parcelas mensais de 300. Então, façamos o seguinte. Como tem 25% de entrada, eu tenho 0,25 x, eu não sei quanto é a compra, então vou chamar de x, mais 4 parcelas, 4 de 300, é para dar um total de, sabe quanto que é? X, o mesmo valor inicial. Então, se eu somar esse valor 0,5, que foi a parcela, mais 4 vezes 300, eu encontro o valor total. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Para resolver ela, é só isolar o x, muito fácil. Eu pego aqui, isolando o x, eu posso trazer, vou levar esse x para o início. Então, eu tenho 0,25 x menos x. Eu vou levar o 4 vezes 300 para o outro lado, que 4 vezes 3, 12, 120, 1.200, né? Então, eu tenho aqui 1.200. Negativo, porque eu estou levando ele positivo, vai para o outro lado negativo, ok? Então, tenho 0,75 negativo é igual a 1.200, ok? Então, eu tenho aqui x é igual a... Então, se eu multiplicar aqui por menos 1, eu vou deixar todos os fatores positivos, tanto a primeira parte como a segunda. Então, eu tenho aqui 1.200 dividido para 0,75. Então, x é igual a 1.600. Ok? Então, o gabarito da questão é a letra A. E vamos à próxima questão.
Questão 5 diz o seguinte: os salários de 2 servidores somam 3.500 e estão na razão de 3 para 4. O maior dos salários desses servidores é igual a. Então, quando ele estiver falando aqui em razão, significa divisão. Então, vamos formar aqui o sisteminha. Então, ele diz aqui, primeiramente, que o salário dos 2 servidores, então, vamos chamar o primeiro de x mais y, é igual a 3.500. E ele diz mais ainda, que estão na razão de 3 para 4. Então, 3 sobre 4 é igual a x sobre y. Então, temos aqui um sistema. E agora a gente vai isolar uma dessas variáveis. No caso, a gente vai isolar o x, tá? O x da equação de baixo. Então fica assim. Isolando o x da equação de baixo, eu tenho x igual a 3y sobre 4. Ok? X é igual a 3y sobre 4. Eu isolei x. Como eu isolei x, agora eu tenho 3y sobre 4 mais y é igual a 3.500. Então, resolvendo aqui, eu tenho que tirar o MMC, porque o 4 aqui é divisor, né, entre eles. Então, tirando esses denominadores aqui, eu tenho que fazer o MMC. 3y mais 4y é igual a 3.500 vezes 4. Então, eu tenho 7y é igual a 3.500 vezes 4, 14.000. Então, y é igual a 14.000 dividido para 7. 7 está aqui do lado do y, vai para lá dividindo, né? Então, y é igual a 2.000. Ora, se y é igual a 2.000, quanto que vale x? Observa a primeira equação aqui, ó. Primeira equação de x mais y é igual a 3.500. Ora, se y é igual a 2.000, x vai valer 1.500. Ok? Então, x é igual a 1.500. Porque aí completa o valor para chegar ao 3.500. Tá, ok? Então, ele pergunta na questão qual o maior valor desses dois. O maior valor é o y. Ok? 2.000, portanto, o gabarito da questão, a letra B de bola. Ok? Vamos então à próxima questão. Questão de número 6 aqui é sobre perímetro. Diz o seguinte: uma caixa d'água será construída com paredes laterais retangulares com 2 metros de altura, duas paredes paralelas com 2 metros e 40 centímetros de comprimento e duas também paralelas com 1,5 metro de comprimento, conforme esboço abaixo. Tá? As 4 paredes laterais verticais serão de alvenaria, totalizando uma área de... Então, ele quer saber aqui na questão as 4 paredes laterais. Tá? Isso aqui é o mais importante aqui a ser analisado nessa questão. A questão de perímetro é só somar aqui, somarmos. Ele está perguntando se serão totalizando uma área de... Então,
Então ele quer saber que a gente vai fazer em duas partes. A primeira área a gente vai pegar essa área aqui e a de trás, tá? Que vai ser o seguinte, para encontrarmos a de trás, eu já vou levar em conta a de trás. Então eu tenho 2 vezes essa área. Qual o valor dela? A área do retângulo é a base vezes a altura. Que a altura lá é 2. Então 2,40 vezes 2. Então tenho 2,40 vezes 2. Ok? Eu vou botar entre parênteses aqui. 2 vezes 2,40 vezes 2. Mas ele quer saber toda a área, né? Que área é essa outra aqui? Quero saber que área é essa. É 1,5 vezes 2. Então eu tenho que multiplicar porque tem o outro lado. Então tenho 2 vezes 1,5 vezes 2. Ok, isso aqui dá quanto? 2 vezes, então eu tenho aqui 2 vezes 4,80 mais 6. Dá igual a 9,6 mais 6 é igual a 15,6. Portanto, o gabarito da questão, 15,6 metros quadrados. Então, é só encontrarmos a área de um lado, multiplicar por 2, porque são dois lados iguais aqui nesse caso. Ele só quer saber essa parede aqui e a de trás, e essa outra e a do outro lado. Ok? Então, somando todas as áreas das paredes, eu tenho 15,6 metros quadrados. Muito fácil essa questão. Mais uma questão aí de perímetro diz o seguinte: uma casa será construída em um terreno retangular com cômodos retangulares e algumas dimensões são conhecidas, conforme o esboço abaixo. Então, para resolvermos essa questão, devemos saber como calcular a área de um retângulo. A área do retângulo é a área da base, na verdade, a base vezes a altura. A base vezes a altura, encontramos aí a área do retângulo, tá ok? Então, o que eu tenho aqui de dado? Eu tenho aqui que o primeiro quarto, sala e cozinha, e quarto 2. O que a questão está me pedindo? O perímetro do quarto 2. O perímetro é o somatório de todas as dimensões do quarto 2. Então, ele quer saber quanto que vale esse perímetro aqui, ó. Tá ok? Então, o que eu tenho aqui de início? Então, ele tem aqui... Ele deu uma informação aqui, que a altura, essa altura aqui é 2. Se essa altura aqui é 2, aqui vai ser 3. Ok? Eu vou colocar menorzinho aqui. Aqui vai ser 3, porque 2 vezes 3 é 6, e está dizendo que é 6 metros quadrados. Ok? Aqui, esse quarto 1 está dizendo que é 16 metros quadrados. Então, se a altura aqui é 2... eu multipliquei a base por quanto? Para dar 16. 8. 2 vezes 8, 16. Então, equivale a 8 a base do quarto 1. A sala e cozinha está dizendo que é 48. Então, como essa base é 8, qual é essa altura aqui, daqui para cá? Então, multiplicando, qual o número multiplica por 8 que dá 48? Então, só pode ser o 6. 6 vezes 8, 48. E agora, passamos para o quarto 2. Então, eu tenho aqui essas dimensões, 6 aqui, que dá 12. Eu tenho um 3 em cima e 3 embaixo. Então, 12 mais 6 dá igual a 18 metros. 18 metros. Ele quer saber o perímetro, tá? Ele não quer saber a área, não. Então, 18 metros. Bem, essa próxima questão diz o seguinte:
Se o número de pessoas em uma manifestação aumentou 50% a cada hora, após 3 horas havia 1.350 pessoas. Então, inicialmente havia. Então, essa questão, vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui de primeira hora, segunda hora e terceira hora. Ele está dizendo aqui que na primeira hora era X pessoas. E se o número de pessoas aumentou 50% a cada hora. Então, na primeira hora foi aumentado 50%. Ok? Então, eu tenho um X mais 0,5x. Ok? Que é 50%. Então, isso aqui dá 1,5x. É o valor de pessoas na primeira hora. O valor de pessoas na segunda hora, como eu tinha já 1,5x mais 0,5, que é 50% do que tinha, né? Qual o valor que tinha? Justamente o 1,5. 1,5x. Ok? Então, isso aqui, eu tenho aqui 1,5x mais 0,75. Então, multiplicando 0,5 por 1,5, eu tenho 0,75x. Então, isso aqui dá 2,25x. Ok? Agora, na terceira hora, eu tenho 2,25x mais 50% de 2,25x. Ok? Então, 2,25x mais 1,125x, multiplicando 0,5 por 2,25, eu tenho 1,125x. Ok? Então, total disso aqui é 3,375x. Então, como ele me diz aqui que no total haviam 1.350 pessoas, esse valor aqui é o valor da terceira hora. Então, eu vou igualar aqui a 1.350. Então, x, portanto, é igual a, pegando esse valor 3,375, jogando para lá, dividindo, eu tenho 1.350 dividido para 3,375, que é igual a, totalizando aqui, fazendo a continha, 400. Portanto, o gabarito é a letra D de dado, 400 pessoas estavam presentes. Questão aí muito boa. E é isso aí. Essa próxima questão ela é uma questão sobre média aritmética. Que diz o seguinte: a média aritmética do conjunto numérico 2, 3 e 4 é. Então, para encontrarmos a média aritmética de qualquer conjunto numérico, devemos somar os valores de cada elemento, né, e dividirmos pela quantidade. Então, nesse caso, temos o seguinte: vou chamar x de média, tá? Então, x para média é igual a 2 mais 3 mais 4. Então, tenho que somar esses valores e dividir pela quantidade. Então, são quantos valores? 3, né? Então, a média aritmética desses vai ser 9 dividido para 3. Portanto, a média aritmética vai ser igual a 3. Questão muito fácil. Então, só somou aí os valores. Se fosse 4 valores, somaríamos os 4 e dividiríamos por 4. Se fosse 9, somaríamos os 9 e dividiríamos pela quantidade, no caso 9. E assim sucessivamente. Então, a próxima questão diz o seguinte: a média de 5 números de uma lista é 19. A média dos 2 primeiros números da lista é 16. A média dos outros 3 números da lista é. Então, ele quer saber qual é a média dos 3 últimos números da lista. Então, essa é uma questão bem legal. Vamos lá, então, resolver ela. Vou colocar aqui as informações que ele me dá. Ele está dizendo que a média de 5 números de uma lista é 19. Então, eu tenho aqui o valor A mais B
mais C, mais D, mais E. Ele está dizendo que se eu pegar todos esses valores aqui e dividir por 5, eu vou encontrar a média, não é? Ok, ele está dizendo que a média desses valores é 19. Então, eu tenho aqui 19. Isso significa que se eu somar, na verdade, se eu pegar aqui e isolar qual é o somatório de todos os valores, eu tenho o somatório aqui desses valores, no caso A mais B mais C mais D mais E vai ser igual a 5 vezes 19, que no caso é 95, ok? O que ele me diz mais ainda? Ele está dizendo que a média dos dois primeiros números é 16. Então, eu tenho A mais B. Vou ter que parênteses mais B sobre 2 é igual a 16, não é isso? Isso significa que o somatório de A mais B, vou colocar aqui, A mais B é igual a 2 vezes 16, que no caso é 32. Então, o somatório de A mais B é 32. O que ele me diz mais na questão? Ele está querendo saber qual é a média dos outros 3 números da lista. Então, a média dos 3 é C mais D mais E dividido para 3 é igual a... Ele não me deu o valor, então vou chamar de x, ok? E isso vai implicar que C mais D mais E vai ser igual a 3x, correto? Ok. Agora, você lembra que nessa primeira equação aqui eu tenho um somatório que é igual a 95, né? Então, eu tenho um somatório de... Se eu pegar essa primeira equação, pegando A mais B mais C mais D mais E, eu tenho o valor de AB. Quanto que é A mais B? 32, certo? E quanto que é C mais D mais E? 3x. Então, eu tenho aqui, ó, 32 mais 3x. De onde veio esse 3x? Justamente daqui, ó. C mais D mais E é 3x. Tá. O que tem 32 mais 3x? É igual a 95. Então, aqui deu igual uma equação, não foi? Então, eu tenho, para encontrar o valor dessa equação, 3x é igual a 95 menos 32. X é igual a... jogando o 3 lá para baixo, vai ficar. Então, 95 menos 32 é igual a quanto? 63, né? 63. Jogando 3 já para o outro lado, vai dividindo, né? Então, tem x é igual a 21. Portanto, a média dos outros 3 números da lista é igual a 21. Portanto, gabarito letra E. E é isso aí.